todas aí, nessa nossa aula inaugural aí com o som de fundo aí das galinhas, aí dos cantando, agradecendo aí a ajuda aí da professora Keila, que está aqui nos apoiando nesse processo. Aparece aí, Keila, aí para o pessoal que não te conhece ainda de rosto. Estamos aqui, gente, bom dia. Sejam todas e todos muito bem-vindos. A luz não está muito boa, Keila, eu sempre tento cuidar da luz, mas está difícil aqui, eu já mudei aqui a posição, mas está difícil, viu? André, só o cantar do galo já tá bom, não preocupa com luz, não. Pois é, menina, tá? Tentei aqui mudar, mas tá um pouco difícil. Mas enfim, vamos lá. Bom, aí se você quiser permanecer aí, Keila, e você que sabe, porque às vezes se eu esquecer de alguma coisa, aí você tá aí para poder me ajudar a lembrar das coisas, tá bom? Bom, pessoal, então, sejam todas bem-vindas, bem-vindos aí na nossa aula inaugural, no nosso primeiro dia do nosso curso de especialização em letramento informacional. Essa é a nossa quinta turma do curso de especialização em letramento informacional, a terceira turma desse segundo projeto. Por que eu falo que é a quinta turma? Porque nós tivemos duas turmas do curso de especialização que elas foram financiadas pelo sistema WABCAPS. E esse segundo projeto, que foi composto pela terceira turma, e essa é a última turma do projeto, foi essa turma autofinanciada, que foi um projeto que foi realizado pela demanda que surgiu por conta dos estudantes e de pessoas que manifestaram interesse por meio ali do CIAR, né? Pessoas que foram manifestando interesse. Então, aí a gente fez esse curso dando uma mensalidade que ela fosse num valor mais acessível possível, viu? Que fosse uma mensalidade que desse para sustentar o curso, porque não é fácil. Quando a gente não consegue esse financiamento pelo sistema UAB, CAPES, a gente não consegue esse financiamento, a gente tem um custo para o curso, né? Porque é de secretaria, de bolsa para professores, para ministrar aula para o curso, então, uma série de despesas que a gente tem do curso, que a gente precisa, então, para sustentar o curso. Então, a gente tentou uma mensalidade que fosse justa para vocês, então, que a gente pudesse oferecer um curso de qualidade, porque tem toda uma questão de produção de material e tudo mais, e foi isso que nós tentamos aí para, então, conseguir, então, sustentar o curso. Então, a gente montou esse curso ali com muito capricho, com muito carinho, com muita qualidade. Vocês vão perceber que o nosso corpo docente é um corpo docente com muita qualidade, de professores e professoras com doutorado, todos os professores, todas as professoras são professores com doutorado, com tutores também com doutorado também, ou doutoranda. A gente tem a Larissa que está fazendo doutorado, e Larissa, e tem o Josué, que ele também é doutorando, é professor do curso, ele é doutorando, e é egresso do curso de especialização em letramento informacional, Larissa e o Josué. Então, esse curso, ele então tem ali pessoas que são muito bem formadas e que são comprometidas. E nós temos pessoas egressas aí de sucesso que têm tido muito sucesso aí no mercado de trabalho. Larissa, por exemplo, que ela é minha doutoranda, eu sou professora orientadora dela, ela coordena a rede de bibliotecas escolares do estado de Goiás, a rede das bibliotecas da rede não das bibliotecas da rede básica, mas a rede das escolas, das bibliotecas das escolas, das COTECs, das escolas técnicas do estado. André. Oi? Escola do Futuro aqui em Goiás. Das escolas do futuro, exato. E quem convidou a Larissa para isso foi um professor egresso também do curso, porque foi um professor que fez o curso, entendeu a importância de ter uma pessoa bibliotecária para administrar as bibliotecas e ter as bibliotecas, né, então, dentro da rede, e aí esse professor entrou em contato com a gente, entrou em contato comigo, e a gente indicou algumas pessoas, e aí ele escolheu, então, fez ali uma seleção, e então escolheu a Larissa, então, para essa rede de bibliotecas. Então, ele também foi um professor que fez o curso e enxergou a cidade, então, porque teve muitas pessoas que fizeram, como é um curso que a gente trata muito da questão da biblioteca, da importância da pessoa bibliotecária, então, ele entendeu essa importância e, então, convidou a Larissa, então, para coordenar essa rede de bibliotecas, porque é um que trabalha no sentido de conscientizar
as pessoas também da importância da biblioteca, da importância da pessoa bibliotecária nesse processo do letramento informacional. Vão ter essa possibilidade. Então, esse é um curso, é o único curso que a gente tem sobre letramento informacional, ou que trata das questões relacionadas às competências informacionais no Brasil. É o único curso que vocês vão ter no Brasil, é esse curso. Então, inclusive, se vocês conhecerem outras pessoas que queiram fazer o curso, a gente ainda vai estar com as matrículas abertas até o final do mês de agosto, e ainda as pessoas podem se matricular, certo? Bom, então, esse primeiro momento que a gente tem aqui comigo e com a Keila é para a gente explicar mais ou menos para vocês o funcionamento do curso. No edital tem sobre isso, depois vocês podem acessar o edital ou, então, o projeto pedagógico do curso, que nele fala exatamente como que o curso funciona, a forma que o curso procede com suas atividades, mas aqui a gente também vai falar para que vocês também tenham uma ideia geral. E como essa fala também ela vai ficar gravada, vocês podem retomar também para que vocês, então, possam relembrar. Mas é muito importante que vocês fiquem muito atentos a isso tudo que nós vamos falar, que também, como eu falei, está escrito também nesses outros arquivos, aí, nesses outros documentos, porque isso vai ajudar muito vocês aí no dia a dia de vocês em relação às atividades. Bom, a primeira coisa, todas as aulas de vocês, todas as disciplinas, elas iniciam com uma aula inaugural. Então, as disciplinas elas vão iniciar com uma aula inaugural, em que a professora ou o professor vai ministrar uma aula, que vai fazer um apanhado geral da disciplina, vai tratar sobre o conteúdo de uma maneira geral, vai explicar a dinâmica da disciplina, vai falar sobre as atividades para vocês e sobre, então, o conteúdo. Aí, essa aula, ela não é obrigatória, e essa aula vai acontecer sempre no sábado de manhã, que o sábado de manhã foi o dia, assim, isso está dentro do nosso projeto pedagógico, foi o dia que a gente pensou que é o melhor dia que a maioria das pessoas tem de disponibilidade para assistir a aula. Então, não é obrigatório a vocês estarem presentes nessa aula, porém, é interessante cada uma fazer um esforço para estar presente nessa aula. Por quê? Porque nesse momento que vocês podem estar ao vivo para tirar as dúvidas com o professor ou com a professora. Então, se vocês estão ao vivo ali para tirar as dúvidas, é bem melhor do que vocês terem de tirar essa dúvida, assim, às vezes utilizando o e-mail, utilizando a plataforma Moodle para enviar a pergunta, receber as respostas. Evidente que vocês podem também pedir, marcar um horário para estar ao vivo com o professor ou com o tutor ou com a tutora. Mas o momento da aula ali, da interação, ela é muito importante. A aula vai ficar gravada também, né? E sempre o professor vai passar uma atividade que está voltada para aquela aula. Então, de toda forma, é uma aula que obrigatoriamente vocês vão ter que assistir. Então, é sempre interessante vocês ficarem de olho, porque tem o cronograma que está no site, vai ficar no site, vai ficar disponível na secretaria online do Moodle, esse cronograma. Então, já peguem, por exemplo, o cronograma de todo o curso e disponibilizem na agenda do Google, por exemplo. Então, marcando todos os sábados que tem aula, que tem a aula remota. E essa aula vai ser remota, né? Então, vocês podem assistir então, de qualquer lugar que vocês estiverem. Vai ter um lembrete, evidentemente, mas é interessante se vocês marcarem essa aula para que vocês possam deixar essa agenda fechada, não marcarem outra coisa nesse dia. Então, peguem e já marquem na agenda de vocês essa aula para que vocês não possam esquecer dessa aula. E aí vocês já terem essas aulas marcadas. Então, lembrando, vai ficar disponível o cronograma, já está disponível no site do CELI, o site do CELI, e está disponível, vai ficar também disponível também no site, na secretaria online do curso. Então, não deixem de ter acesso, de pegar ali, de acessar o cronograma
e já deixar ali marcado essas aulas para que vocês não percam essas aulas. E também, depois que essas aulas elas são ministradas, elas vão para a nossa sala de eventos, que é uma sala que fica disponível no Moodle também. Então, todas as aulas que são aulas inaugurais, elas vão para essa sala de eventos e elas ficam ali disponíveis, certo? Bom, e aí depois que o professor ou a professora ela ministra essa aula inaugural, aí dependendo da carga horária da disciplina, essa disciplina, se for de 60 horas, ela acontece em um mês. Se a disciplina for de 30 horas, essa disciplina acontece em 15 dias. Se a disciplina for de 45 horas, que eu acho que tem uma disciplina que é de 45 horas, se não me engano, aí essa disciplina acontece em 3 semanas. Então, aí vocês têm esse prazo para finalizar a disciplina. E aí, depois, tem um prazo aí, depois que a disciplina acaba, de uma semana de folga, vamos dizer assim, entre aspas, para iniciar a próxima disciplina. Todas as atividades que os professores passam, geralmente elas acontecem no final de semana, ou seja, para vocês entregarem, para vocês realizarem e entregarem até o final do domingo do final de semana, para que vocês tenham o final de semana para fazer, porque a gente sabe que a maioria tem o final de semana para fazer, então elas sempre vão perpassar o final de semana. Então, aí vocês tenham muita atenção nesse sentido, para que vocês não deixem acumular as atividades, não deixem que essas atividades elas se acumulem e para elas não ultrapassarem esse período, porque esse período de uma semana que fica quando finaliza o conteúdo, de uma disciplina para outra, é o prazo que a tutoria, os professores têm para poder corrigir as atividades para iniciar a outra disciplina, certo? E aí, se acumular alguma coisa, aí tem essa dificuldade para fechar uma, para começar a outra. Então, por isso que é muito importante vocês finalizarem a disciplina para começar a outra disciplina. E aí, o que acontece? Caso um estudante não consiga alcançar a média de aprovação é 7. Então, caso o estudante não consiga a média de aprovação, aí esse estudante fica para fazer o repercurso que geralmente acontece no período de férias. Então, aí acumula isso aí, então, se ficou em uma, em duas ou mais, então esse estudante fica e geralmente a gente oferece esse repercurso durante o período de férias, que aí é ofertado esse conteúdo. Ficou sem som de novo? Não, ficou não. Agora tá bom, o sol raiou por aí, tá muito bonito. Ah, então tá bom. Então, tá. E aí, então, esse repercurso, ele é oferecido, o sol mudou e ficou melhor a luz. Então, aí, esse repercurso, ele é oferecido, então, no período de férias. Então, se, por um acaso, às vezes você não conseguiu alcançar a média, que é a média, pelo regulamento da universidade, a média para passar é 7, aí, então, você aguarde que aí no período de férias, aí a gente oferece esse repercurso no período de férias. Bom, vocês, ao final do curso, acho que vocês viram, vocês vão fazer o trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso, ele é em formato de artigo. Então, vocês vão desenvolver um artigo científico com a temática voltada para o letramento informacional. E aí, essa temática voltada para o letramento informacional, evidentemente, ele pode estar ali alinhado ao conteúdo das disciplinas. Então, aí, ele acaba sendo um pouco mais simples, até pelo tempo que vocês têm para fazer, que é de um semestre, né? E aí, o formato de artigo, porque ele é mais condensado, né? Então, é ali entre 12 a 25 páginas somente. Oi, gente, eu até esqueci de falar, vocês podem me interromper a qualquer momento para fazer pergunta, viu? Acho que, não sei se Samara parece que abriu o microfone, se quiser fazer pergunta.
Aliás, se alguém tiver alguma pergunta até agora, sobre o que eu falei. Patrícia, por enquanto, não. André, eu verifiquei aqui no projeto pedagógico e não tem nenhuma disciplina com 45 horas, não. É tudo Tem 30 ou não, né? 60. Eu acho que a gente mudou, porque na primeira turma desse projeto, a gente tinha, eu acho que nós tiramos, acho que era de programas de letramento, que era de 45, só que a gente transformou ela em 60. Eu acho que só. Então, ou é de 15 dias ou é de 30 dias agora as disciplinas. Então, ótimo. Então é isso, gente. Então, aí vocês têm. Provavelmente, deixa eu ver, na plataforma do Moodle está disponível apenas o cronograma de 2024 e 2025. Certo? Não, mas aí a gente vai colocar, viu, Kelly? Mas no site já está o de 2026, que a Renata até colocou ali. Aí na plataforma Moodle nós já vamos colocar o cronograma certo, porque talvez lá na secretaria o que tem disponível ainda o da secretaria da turma anterior. Não, André, o cronograma já está atualizado. Se for no pedagógico, está lá cronograma turma 2025-26, já está. Ah, O certo. cronograma, sim, tá? Uhum. Está disponível. Tá. Então, ótimo, gente. Então, aí vocês olhem lá, então, que já está tudo bonitinho lá disponibilizado para vocês. Bom, então, a partir de semana que vem, vocês vão ter a primeira disciplina de vocês, aliás, hoje, depois dessa nossa aula inaugural, aliás, essa nossa fala da coordenação, juntei com a professora Keila, falando também sobre alguns aspectos relacionados à secretaria, e a professora Keila também tem uma disciplina muito importante que é relacionada à questão da acessibilidade. A gente vai ter uma aula inaugural, que é com o professor Josué, que é sobre inteligência artificial, mediada pela professora tutora Larissa, porque nós fizemos uma atualização a partir dessa segunda turma, inserindo essa disciplina sobre inteligência artificial relacionada ao letramento informacional. Então, aí a gente começa com essa aula inaugural, justamente discutindo esse assunto que é importante, porque, assim, como vocês talvez já tiveram, eu não sei se todos vocês já tiveram essa curiosidade de procurar o conceito de letramento informacional, que está relacionado às competências em informação, para lidar com a informação, as competências em informação, né? As competências para lidar com a informação, as competências relacionadas aos aspectos éticos, estéticos, né? Para lidar com a informação. E dentro desses aspectos éticos, estéticos, tecnológicos para lidar com a informação, está a questão voltada para a inteligência artificial. Então, aí por isso que a gente está tratando tanto sobre a inteligência artificial, e depois eu até falo para vocês, para dar uma olhadinha lá na nossa rede social, que tem um trabalho que uma colega de vocês da turma anterior fez sobre inteligência artificial, dentro dessa disciplina, que ficou muito bacaninha. Depois eu vou até pedir para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu ver o que o Lucas falou aqui. Teremos o prazo de 6 meses para realizar o artigo após todas as aulas? Ah, exatamente, Lucas. É mais ou menos uns 6 meses para vocês fazerem um artigo. Entre a disciplina de metodologia, que é onde vocês começam com o projeto e tudo mais, e depois vem as orientações, são mais ou menos 6 meses, que é a metodologia, a orientação e a defesa. É isso, 6 meses. Então, aí, terminando aqui, começa o aula inaugural de inteligência artificial, e aí vocês vão ter já esse contato com o professor Josué e a professora tutora, a professora Larissa. Bom, agora, falando um pouco nas questões mais burocráticas em relação ao pagamento das mensalidades. Mensalidades é feito pagamento de 2 formas mensalmente. Vocês podem pagar via Pix ou via cartão. O cartão de crédito não é pagamento recorrente, gente. Se vocês optarem por pagar por cartão de crédito, vocês têm que todo mês ir lá e passar o cartão. Porque já teve casos de pessoas acharem que eu passo lá o cartão,
recorrente. Até eu fui para a turma, que meu sobrinho fez o curso, eu paguei para o meu sobrinho, aí a Érica disse que falhou a minha fala. Já voltou, André, foi um pico pequeno só. Ah, tá. Então, voltando para falar sobre a questão do pagamento. Então, é via Pix ou cartão. Se optar por cartão, o cartão, ele não é pagamento recorrente. Todo mês tem que ir lá passar o cartão. Aí, colocando até um exemplo pessoal. Eu paguei o curso para o meu sobrinho via cartão. Então, o que eu imaginei? Que eu passei o cartão, eu imaginei que todo mês fosse cobrando na fatura do meu cartão. Aí, quando eu vi, eu estava devendo uns 4 meses do curso. Então, tem que passar o cartão todos os meses. Então, tem que entrar lá e passar. Isso, inclusive, foi uma falha da RTVE que não deixou isso evidente para a gente. A gente tem até um pouco de trabalho com a RTVE, porque eles não deixaram isso, porque, inclusive, na primeira vez, até foi uma novidade para eles, mas aí depois eles explicaram para a gente direitinho. Então, aí dessa forma, a gente tem que ir todo mês, se eu optar por pagar por cartão, eu tenho que ir lá e passar o cartão. Ah, mas aí eu passei esse mês o cartão, só que mês que vem eu quero pagar por Pix. Não tem problema, pode fazer dessa forma também. Esse mês eu passo o cartão, mês que vem eu passo por Pix, esse mês eu passei por Pix, mês que vem eu passo por cartão, não tem problema também, pode ficar alternando a forma de pagamento. Mas independente da forma de pagar, todo mês tem que entrar no sistema para poder fazer o pagamento, viu? Se for o cartão ou se for o Pix. Se for o Pix, já tem o código ali do Pix, aí não tem problema. Só se for o cartão, que tem que entrar lá, porque tem que jogar os dados ali do cartão, né? Agora, se for o Pix, é só mesmo, já tem o código do Pix, então não tem o problema. Eu preciso antecipar 8 pagamentos para utilizar meu crédito de formação. Espero que seja possível. Aí, nesse caso, Renata, aí você tem que mandar uma mensagem lá para a RTVE, para verificar se isso é possível, certo? Porque eu acho que é possível. Mas, de toda forma, aí você manda um e-mail para eles, lá para aquele e-mail lá do financeiro, e pergunta para eles se isso é possível de fazer. Eu imagino que sim, mas é sempre bom perguntar, porque o que acontece? Sempre que chega um crédito maior, aí a tendência deles é devolver para as pessoas, achando que o pagamento foi feito de forma errada. Mas aí, às vezes, você avisa porque é antecipação, elas ficam isso e coloca lá como crédito. Aí tem que ter de avisar e falar. Certo? Aí você fala com eles. Mais alguma coisa? Só reforçando novamente. Todas as questões financeiras são administradas pela RTVE. Então, qualquer dúvida financeira que vocês tiverem, nós não saberemos, às vezes, responder para vocês, porque toda essa gestão é feita pela RTVE. Então, lá no site do SEL, onde está a matrícula, tem os 2 e-mails da RTVE, a depender do assunto que você quer tratar. Está todos os 2 e-mails deles lá. Então, vocês podem ir lá, acessar, né, e mandar a dúvida que vocês têm, tá? É isso mesmo. Keila, eu estou esquecendo de mais alguma coisa relacionada ao pedagógico? Não, eu acho que assim, eu acho que a nível tá tranquilo. Eu só queria mostrar lá na sala de eventos para eles, Andréia, onde que eles vão poder acessar algumas informações. Por que a gente fala para vocês acessarem e sempre buscar? Porque se vocês estão num curso de letramento informacional, o exercício do aprendizado do letramento ele é muito importante, né? Então, a gente dá os direcionamentos, mas essa questão da busca, de tentar ter essa autonomia, de utilizar do próprio letramento, ela é muito importante para vocês, para depois para a aplicação diária, né? No cotidiano lá, no seu ambiente de trabalho. Eu vou tentar... Isso aí que a Keila falou é importante, porque assim, gente, a primeira coisa que vocês vão aprender quando chegar na disciplina, que a primeira disciplina sobre o conceito de letramento que vocês vão ter é a disciplina da professora Camila, que vai ser a disciplina de letramento formacional e leitura. E aí, essa disciplina, o primeiro conceito que vocês vão aprender é de letramento. O que é? O que é o letramento? É a capacidade de vocês entenderem a sua necessidade de informação, saber onde encontrar essa informação, saber interpretar essa informação,
e utilizar essa informação, seja para qual situação. Então, o maior exercício que vocês vão fazer antes de tudo, é esse exercício de saber onde encontrar as informações. Então, muitas vezes, não é assim a gente não querer responder as coisas que vocês procuram, mas é vocês exercitarem. Olha, não, eu estou fazendo curso de letramento informacional, então eu tenho que exercitar minha capacidade de encontrar as informações que eu preciso. E, da mesma forma, tipo, fazer o seguinte, nossa, essa informação está de uma forma que dificulta a vida de uma pessoa que precisa achar informação. Até de fazer uma crítica em relação a isso para nós mesmos também, entende? Então, eu acho que isso é muito importante para vocês. Então, eu acho que esse exercício, como aquele está falando, vai ser muito importante, tá bom? A palavra está contigo. Tá dando para ver a tela aí? Tá visível? Tá boa? Vocês estão conseguindo ver da sala do... Ah, tá. Então, vocês estão, neste momento, inseridos nessa secretaria online, na sala de eventos, e na primeira disciplina que vocês têm, que é de normalização, de pesquisa e normalização de trabalhos, certo? Então, todos os que estão matriculados, que já fizeram todo o processo, estão inseridos nessas salas. Na sala de evento, tem alguns informes que está aqui no fórum de avisos. Então, vocês vão entrar na sala de eventos, ó, só vocês clicarem em cima, e aqui vai ter o aviso. Nesse avisos aqui, tem aqui, ó, a quem recorrer. Então, eu quero saber, eu estou com uma dúvida, eu preciso saber, então, o que eu falo? O que eu resolvo com a coordenação? Então, vem dizendo o que eu resolvo com a coordenação. Com a secretaria, a mesma coisa. Com o professor formador também. E aí, então, vem cada função, né, e quais são as atividades que desenvolve. Financeiro, tá aqui. Suporte do acesso ao Moodle. Então, quem que dá acesso ao Moodle? O CIAR. Estou com problema lá no CIGAR, depois eu vou colocar aqui. A gente vai entrar em contato com o CIRCOMP. E eu vou colocar aqui, vou acrescentar essa questão do CIGAR. Então, só para vocês entenderem, né, quais são as funções e quais são as atividades que essas funções desempenham para auxiliar vocês. Orientações para envio de e-mails. Então, aqui tem algumas orientações também, porque uma coisa, gente, foi o suporte que eu dei para vocês, porque por causa da matrícula. Não é um suporte recorrente, tá? Eu abri exceção porque nós estávamos... A professora André estava sozinha, ela me chamou para ajudar ela, e eu tentei colaborar ao máximo para auxiliar vocês também, tá? Para que vocês pudessem, aqueles que estavam com dificuldades tanto de fazer a inscrição, com relação à GRU, com relação às orientações da matrícula, com relação ao CIGA, e-mail, o login único, e-mail institucional. Então, isso eu ajudei muito de perto alguns aqui. Daqui para frente, não vai ser assim, tá? Porque agora vocês estão na especialização, então vocês vão tentar adquirir certo amadurecimento dentro desse contexto que vocês estão agora, tá ok? Então, por isso que eu estou passando essa informação, porque a partir de agora, vocês têm algumas orientações de como vocês vão organizar o título, o e-mail, né? Aqui, olha, o modelo, o que você quer e o tipo de mensagem, tá? Para direcionar e ficar mais fácil também de auxiliarmos vocês. E assim sucessivamente. A formação Moodle, para quem não participou ontem, vai estar disponível para vocês aqui na sala de eventos, o vídeo, como esse também vai estar disponível, tá? Aqui os convites, quando tiver algum evento, vai estar aqui também para vocês, nesse tópico que está aqui de avisos. Então, todos os avisos vão estar aqui para vocês, simultaneamente também lá no WhatsApp. Mas sempre o WhatsApp para aquela coisa assim, de estar lembrando. Ah, tá aqui, fácil, entendeu? Não quer dizer também que a gente vai conseguir atender vocês a todo tempo e toda hora, tá? Então, era mais só para isso. O Moodle estão todos inseridos, com exceção de uma pessoa, mas é porque não fez o procedimento do login único, e sem login único a gente não consegue adicionar vocês nos lugares. Se alguém tiver com alguma dúvida aí, pode estar falando. Eu vou disponibilizar, Patrícia, lá para você, porque você foi uma das últimas ontem, né? E aí eu vou colocar para você o endereço das salas da turma de vocês, que é a turma 3, tá? Eu vou disponibilizar lá no WhatsApp. É o login único, Renata, você fez ontem, né? A gente fez logo no final da tarde. Então, com o login único, esse login que você fez ontem, que você conseguiu fazer, é o mesmo que você acessa a sala. Se você acessou o CIGA, você tem que conseguir acessar o Moodle. Se não conseguir, eu vou colocar para vocês lá esses informes de aviso, onde que vocês falam, tá? Com quem que vocês procuram, que nesse caso é o CIAR. Pode falar, Érica. Bom dia. Eu não consegui entrar na plataforma Moodle, mesmo fazendo o login único. Não tive O que que dá? acesso. Qual que é o problema que dá? Dá que eu não tô com um nome Você autorizado. tá, Pois é. né? Vamos lá, só para você ver aqui. Vocês estão visualizando ainda, né?
Sim. Tava, só se aconteceu, porque ontem à noite ainda, era 10 horas, eu estava conferindo se tinham todos que estavam lá aqui. Eric, você tá vendo seu nome? Tá Sim. vendo, Eric? Tá aqui, ó, você tá dentro da sala. Na hora de você se cadastrar, é Priscila mesmo? É sem o S? É, sem o S. Ah, então é E com você mesmo, então tá Oliveira. aqui. Você está dentro da sala. Depois, você tenta novamente, eu vou tentar sair aqui para vocês verem. Ó, eu vou sair, deixa eu sair do mudo aqui. Ó, vai chegar nesse lugar aqui, e aí vocês vão colocar o login único, igual eu coloquei o meu login único aqui, né? Ó, e a senha também de acesso ao que vocês acessam o Cigarro. E aí vocês vão entrar, tá? Então, é a primeira vez usando esse site, tem uns tutoriais aqui embaixo, que foi ontem também a formação do Moodle. Né? A aula de ontem foi para isso, para que quem tivesse dúvida. Se você precisar de suporte, Érica e Renata, que está com dificuldade, vocês vão acessar aqui e vocês vão pedir. Por quê? Porque esse tipo de coisa também, às vezes, a gente não consegue. A nossa parte é realmente mais pedagógica. Essas coisas técnicas, ou vai ser o CIAR, ou o SERCOMP, quando for o... Tá vendo? Então, está aqui, ó. Entra normalmente. Então, eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp qual que é o endereço aqui do Moodle, e aí vocês entram e, tendo dúvidas, é igual eu mostrei aqui para vocês. Ó, vocês vão acessar os tutoriais ou mandar uma mensagem para o suporte do Moodle, o que está acontecendo, né? E é somente isso, não tem muito assim o que falar, o que fazer. Eles já dão os procedimentos. E eu já coloquei lá no WhatsApp também o endereço do Moodle que vocês vão acessar, tá ok? É isso, professor André. Ah, isso, a Amanda falou uma coisa legal, olha, tanto o Cigarra quanto o Mudo, você não coloca o e-mail inteiro, é tudo antes do arroba, igual eu coloquei ali, ó, Keila Underline Faria, né? Então, o de vocês é a mesma coisa, se o de vocês, igual da Amanda ali, se for Amanda Santos, então Amanda Santos, somente. O arroba é só quando vocês forem utilizar o e-mail institucional, tá? Para entrar lá no Gmail, aquela coisa toda, tá bom? Tranquilo? Vocês têm mais alguma dúvida com relação a isso? Foi isso? Você colocou o e-mail inteiro, né, Érica? Ainda bem, né? Tá bom? Por isso que é bom a gente às vezes compartilhar, né? Porque aí tira a dúvida. Não, não é cabeção, que você não sabia, né? É assim mesmo. A normalização, gente, a disciplina ainda não iniciou. Então, as coisas só vão aparecer para vocês quando começar. Apesar de eu já ter colocado vocês na disciplina de normalização, ela ainda não começou. Então, o dia que iniciar, o professor formador, o que ele vai fazer? Ele vai lá e vai liberar a visualização. Vocês estão dentro da sala, mas não visualiza. Então a disciplina inicia amanhã. Então já está programado que a partir de amanhã ele fica tudo disponível, conteúdo para vocês. Entendeu? Então é por isso que você ainda não consegue e só visualiza a sala de eventos e a secretaria online, tá bom? Mais alguma dúvida, gente?